A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, são inscritos nestes dois canais, né? Nestes dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Repetindo, esses dois canais, Simão da Silva de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar este culto nesses dois canais aqui. Hoje é a data 9/11/2025, mês de novembro, domingo, culto à noite completo. Aleluia! Agora nós iremos conhecer o novo livro aonde que nós chegamos. Eu vou conhecer o novo livro agora. Aleluia. E nós iremos conhecer. Que nós iremos conhecer. É o que eu sempre falo e digo. Tem que aprender o quê? Conhecer as coisas. E é isso que nós iremos descobrir agora. Aleluia. Nós já chegamos no livro de Ageu. Nós já chegamos no livro de Ageu, né? Aleluia. Já chegamos. Vamos lá. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo. Eu já vou parar aqui no tema. Eu estou falando tema. O que é tema? O começo, o início da palavra da lei. Por isso que fala tema. Eu não estou falando não temas. Não temas. Tem diferença de tema e de temas, que termina com S. Tem diferença de tema e de não temas. Tá vendo? Tem diferença, tema. O final termina com A. Aleluia. Por isso que fala o início, o começo. Só o começo do tema já é pregação. Só o começo. Só o começo, só o início já é pregação. Olha que coisa importante. Só o começo. Só o começo. Não entrou nem no número. Não entrou nem em número. O começo. Não entrou nem no número. Aleluia. Aleluia. Presta bem atenção, já vou parar aqui, ó. E o exorta a reedificar o templo. Reedificar o templo. Reedificar o templo. Aleluia. E nós vamos descobrir esse templo. Nós vamos descobrir este templo. Vamos lá. E no ano segundo o rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor Jeová pelo ministério do profeta Ageu. Vê lá. Ageu já tinha o ministério dele. Ageu já tinha o ministério dele. Está entendendo? O ministério
dele. Aleluia. E outra coisa aqui. Ageu não era qualquer homem. Ageu não era qualquer homem. Está entendendo a minha linguagem? Ó? Não era qualquer homem. Aleluia. Ele tinha nome só de homem? Não. Ele tinha nome só de ser humano? Não. Ele tinha nome de irmão? Não. Aleluia. Ele era profeta, igual o pastor Simão Santo é. Aleluia. Entendeu? Tá achando que Ageu é qualquer homem? Tá achando que Ageu é uma porcaria? Igual nós também achamos de porcaria nesse mundo? Tá achando que Ageu era uma porcaria? Aleluia. Vamos lá. Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor Jeová dos exércitos. Ó, o Senhor Jeová dos exércitos. Ó, a palavra já falando. O Senhor Jeová dos exércitos. Aleluia. Jeová tem exército? Claro que ele tem exército. E grande exército. Esta igreja adora. É o Senhor Jeová dos exércitos que está, Ageu está falando aqui, ó. É o que Ageu está falando. Não é que os outros estão falando. É que Ageu está falando. Não é os outros estão falando. Aleluia. Entendeu? Assim fala o Senhor, lá, viu? Assim fala o Senhor Jeová. Jeová falando junto com a voz dele. A voz dele e a voz de Jeová junto. Olha que coisa interessante. A voz de Ageu e a voz de Jeová junto em um só. Aleluia. É igual o som aqui, ó. O som tem várias opções, mas ele trabalha em um. Várias opções, mas ele trabalha um. Aleluia. A mesma coisa Ageu. A voz de Ageu e a voz de Jeová. Aleluia. Assim fala o Senhor Jeová. Assim fala o Senhor Jeová dos exércitos. Jeová, ele fica sem exército? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Agora uma pergunta para vocês responderem com a sua mente. Jeová, ele está sozinho lá em cima? Jeová está sozinho lá em cima, eu estou falando lá em cima primeiro. Lá em cima, Jeová está sozinho lá em cima. E eu não estou falando esse céu que não, estou falando a galáxia. Não estou falando esse céu que tem chuva aqui, que passa avião. Não tem nada a ver com isso. Estou falando a maiores alturas. A maiores alturas. Que passa sol, passa estrela, passa tudo. Ele está sozinho lá em cima. Igual fala, maiores alturas. Ele está sozinho lá em cima, lá nessa galáxia. Ei, meus irmãos e minhas irmãs, tá vendo? Por não estudar a palavra, você fica atrasado. Eu já falei e volto a falar. A gente não pode pensar só no físico. A gente não pode pensar só no físico. Tem que pensar em o espiritual. Aleluia. A gente não pode pensar só no físico. Eu já falei e volto a falar. Por isso que vocês ficam atrasados. Achando que Jeová habita onde a chuva está aqui? Não! Aleluia. Maiores alturas já fala. Altíssimo, o que é altíssimo? Altíssimo não é o nome dele. Altíssimo significa eu moro na
Altíssimo. Maior altura. Aleluia. E a galáxia está onde? Nas maiores alturas. E a galáxia está nas maiores alturas. Aonde que nem o homem para chegar, e nem NASA, nem ninguém. Aleluia. Só os anjos mesmo que podem estar lá. E mais ninguém. Aleluia. Então, a Jean já está falando. O Senhor dos Exércitos. Ele mora lá em cima, voltando novamente. Ele mora sozinho lá em cima. Aí, meus irmãos e minhas irmãs. Ele mora, ó, quando fala mora, ele tem casa. Quando fala mora, ele tem casa. Não é sem casa. Tem casa. Quando fala moral, mora. Reina, manda. Ele manda. O que é mandar? A minha casa é aqui em cima e pronto. E acabou a história. A minha casa é aqui em cima. E pronto. E acabou. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, mas ele mora sozinho lá em cima? Não! E eu não estou falando só a alma que está lá em cima. Eu não estou falando de alma que está lá em cima. Eu estou falando exército. Eu não estou falando de almas que estão lá em cima. Estou falando exército. Grande exército. Aleluia. Que estão o quê? Lá em cima também. Que estão lá em cima também. E só desce quando Jeová ordena. Estão lá em cima também. Aleluia. O que eu acabei de falar? A gente não pode pensar só no físico. Não pode pensar só na carne, osso, sangue, cabelo, comida. Não! Tem que pensar também o espiritual. Aleluia. Que é o que? Mais importante do que tudo nessa terra. Aleluia. Vamos lá. Este povo diz, não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E olha, como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. A Jeová falou para a Gê ali, ó. Edificar olha lá, ó. Edificar. Tá vendo? A casa dele, olha lá, a casa do Senhor Jeová deve ser edificada. Viu lá? A casa do Senhor Jeová deve ser edificada. Como que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Como que eu vou falar, meus irmãos, minhas irmãs? Se a Gê está falando e Jeová falando junto com a Gê falando e Jeová falando. Aleluia. Ele mora lá em cima? Claro que mora. Mas também outro lá aqui, neste global da face deste planeta que se chama terra e céu e mar. Aleluia. Só lavar o rosto ali e vou voltar agora. Está entendendo como é que funciona? Aleluia.
Aleluia. Ei, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que eu vou falar que ele mora? Como é que eu vou falar que ele mora fora de igreja? Ei, meus irmãos, minhas irmãs. Como é que eu vou falar que ele mora fora? Ei, meus irmãos, minhas irmãs. Aleluia. Se a gente está falando, ó povo, começa a trabalhar na obra imediatamente. Pega tijolo, pega telha, pega cal, pega cimento, pega ferro, pega ouro, pega alumínio, pega inox, pega cobre, pega madeira, pega o barro e constrói já a casa para ele. Aleluia. Pega a vela, pega o cântaro, pega esse vaso e coloca lá em cima. Aleluia. Pega esse altar. Aleluia. Agora, pega esse tapete. Aleluia. A casa. Pega essa janela. Pega esta porta. Pega esse piso. Aleluia. Pega essa brita. Aleluia. Pega essa água para fazer a concretagem. Aleluia. Pega essa vela e coloca no lugar direito. Aleluia. Então, tudo, aleluia, é para o tempo. Igual nessa época aqui, ó. Igual nessa época. Aleluia. A Jeová falou para aquele povo. A Jeová está falando que ele não mora fora, não. Aleluia. Jeová está falando que não mora fora e não vai morar fora. E não vai morar fora. Aleluia. Não mora fora e não vai morar fora. Aleluia. O que é fora? Ei, meus irmãos e minhas irmãs, o que é fora? É na rua, é na praça. Aleluia. Isso que é fora, ficar em rua, ficar em praça. Isso que é fora. Volta, ó, volta, Bob. Volta, Bob, anda. Volta, volta, anda já, volta já. Volta já, anda. Aleluia. Isso que é fora, rua e praça. Aleluia. Continua. É para vós tempo de habitade nas vossas casas estucada. Esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor Jeová. 12 exércitos, aplicai em vossos corações a vossos caminhos, o meu andar, o meu caminho. O meu caminho está andando aonde? Essa é a pergunta para vocês responderem na mente. O meu caminho está andando aonde o meu caminho? Aleluia. Ei, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus amigos. O meu caminho está andando aonde? Onde e por onde? E vai aonde? E vai pisar aonde? Aleluia. E vai ficar onde? Com este caminho. Aleluia. Vamos lá. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Salário já existia? Claro que salário já existia.
é lá no começo da terra já existia salário. Aleluia. Desde Adão e Eva, o salário já existia. Você comerá com a sua mão. Isso é o quê? Salário. Aleluia. Quando Adão e Eva pecou lá, o que Jesus falou? Aleluia. Você vai comer com a sua mão pro resto da sua vida. Aleluia. É salário. É um salário. Não é só castigo. Não é só castigo. É salário. Para quem não sabe, já existia dinheiro há milhares e milhões de anos. Já existia dinheiro. E o dinheiro é o quê? Não é só ouro. Não é só papel. Não é só prata. Não é esmeralda. Não é pedra preciosa. Dinheiro é essa palavra aqui, ó. Salário meu. Salário meu. Meu salário. Não é só o dinheiro, é meu salário. Meu, só meu, meu. Aleluia. Porque eu estou lutando. Porque eu que estou lutando. Aleluia. Certo? Agora aqui, ó. Eu também estou trabalhando para o meu salário. É igual esse tempo aqui. Eu também estou trabalhando para o meu salário. Aleluia. É igual eu estou aqui. Eu também estou trabalhando para o meu salário. Aleluia. Eu tenho direito do meu salário? Claro que eu tenho direito do meu salário. Aleluia. É claro que eu tenho. Aleluia. Aleluias. Então, não fica caindo nesses falsos profetas, falando que salário nunca existiu. Salário já existia, desde Adão já existia. Desde quando o homem e a mulher pecou, Jeová já mandou, vai plantar toda essa terra agora. Aleluia. Vai plantar toda a terra. Vai plantar. Aleluia. Aleluia. Vai plantar toda a terra. O que é toda a terra? Ó, todo global. Todo global. Não é só lá aonde eles estão. Não é só lá aonde que eles estão. É global. Mundial. Mundial. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Não é só lá. Como diz, né? Não é só lá naquela época. Não é só lá, não. Aleluia. Entendeu? Todo global. Todo global. Vamos lá. Ué, todo global não tem que pegar salário? Todo global não tem que pegar o salário? Então é global. Então é mundial. Todo mundial não tem que pegar salário? Todas as outras nações lá não tem que pegar salário, por mais que fala outras línguas, ele tem que ter direito do salário dele. Aleluia. Então é mundial. Não é só lá no Jardim do Éden, fora do Jardim do Éden. É mundial. Aleluia. Aleluia. Então, ela recebe o salário, vê lá. Recebe seu salário. Aí, tá vendo aí? Recebe seu. Sabe o que é seu? É meu. Ninguém pode tocar. É meu. Ninguém pode tocar. É meu. Aleluia. Aleluia. Quando fala seu, não é para outro. É meu. Não é para outro. Aleluia. Ainda mais aqueles que não lutam, não vêm à igreja, não dá dízimo na oferta. A bênção não é para outro. A bênção é para quem está lutando. Olha aqui, ó. Lutando na palavra. Lutando
na palavra. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Não é para já falar, seu, é meu, meu. E ninguém se atreva a colocar as mãos. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Cada salário é de acordo com que está lutando. Quem luta tem o salário. Quem não luta não tem o salário. Aleluia. A palavra salário é uma bênção? Claro, é uma bênção. Aleluia. A palavra salário não é maldição. A palavra salário é vitória. Ó, é vitória. Super. Quando eu falo é super, é mais do que tudo. Aleluia. Vamos lá. Assim diz o Senhor, Jeová dos Exércitos: aplicai vossos corações a vossos caminhos. Aplicai vossos corações a vossos caminhos. Sobre ao monte, trazei madeira. Ah, viu lá? Trazer madeira. Edificai a casa, viu lá? Edificai a casa. E dela me agradarei, viu lá? E dela me agradarei. Olha, já vou falando. E dela eu me agradarei dela. É de pega a madeira, igual aqui, ó. Pega a madeira. É igual aqui, ó. Pega a madeira. Igual eu já fiz aqui, ó. Peguei a madeira, o que eu já fiz aí, ó? Aleluia. Coisa que ninguém faz, eu fiz aqui, ó. Aleluia. Igual eu já vou falando para a gente, pega a madeira e constrói. Já! Aleluia. Eu estou ordenando. É já. Não é amanhã. Não é depois. Não é daqui a pouco. É imediatamente. Aleluia. Aleluias. Viu lá, já vou falar lá. Sube ao monte e trazei madeira. Edificai a casa. E dela me agradarei e eu serei glorificado. Deus do Senhor Jeová. Como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Ei, meus irmãos. Como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Xandalaba, no macandalamanjalama. Como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Jeová falou para Ageu, vai pegar a madeira agora. Vai pegar a madeira. Vai buscar a madeira. Derruba essas árvores gigantes. Ô, Ageu, olha para essas árvores. Aleluia. Ageu, o que tem na mão, Ageu? Ó, Senhor, machado. Então, homem, pega esse machado e planta essas árvores em meio agora. Aleluia. Aleluia. Tá vendo nessa altura desse monte aqui, ó? Ageu, está vendo nessa altura desse monte? Todas essas árvores você está vendo? Ou você é cego, ou você precisa lavar esses olhos. Está vendo? Todas essas árvores. Vai cortar agora, aleluia. E vai fazer a minha casa que eu estou ordenando. E vai fazer a minha casa na terra mesmo. É na terra. Ageu, eu estou falando é terra. Sabe o que é terra, Ageu? Olha para a sua sandália. A sua sandália está suja de quê? Ageu, olha para a sua sandália. Sua sandália está suja de quê? É de terra. Exatamente, vai fazer na terra. Na terra que vai fazer. Vai construir é na terra, aleluia. Aleluia. Minha casa, eu quero que construa na terra para lembrar o que eu fiz lá atrás que eu comecei com barro.
Eu fiz o homem, é com barro. E eu faço a minha casa, é com barro também. Eu faço minha casa com barro. Aleluia. 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 Eu faço a minha casa, é com barro também. Eu sei trabalhar no barro. Eu sou oleiro. Eu sei trabalhar com barro. E sei construir, sei fazer. E sei fazer, eu sei como que estará pronta. Então, pega essas madeiras e dá um jeito de trabalhar nessa terra. Eu não estou falando planeta, estou falando terra. Ageu, eu não estou falando planeta, estou falando terra. Vai trabalhar na terra, aleluia. Entendeu? E depois eu chegarei da janela aqui em cima, aqui, ó, e vou ver se está pronto mesmo, aleluia. Depois eu vou chegar nessa janela aqui em cima dessa galáxia. E vou olhar lá de cima para baixo. Ver se ela está pronta, né? Então, até a próxima hora. Aleluia. Se vira aí embaixo. Ageu, se vira. Aleluia. A hora que estiver pronta, eu vou chegar lá de cima para ver se realmente está pronta aí na terra embaixo. Ageu, eu estou falando na outra casa. Ageu, eu estou falando outra casa. Eu moro aqui em cima, mas eu quero mais uma aí na terra. Não é só planeta, eu estou falando terra, eu quero na terra. Aleluia. Porque eu fiz o homem, é do barro. Aleluia. Eu sei trabalhar. Muito, eu sei trabalhar. É só você se virar, Ageu. É só você se virar. Aleluia. Aleluia. E glória. Então, e dela me agradarei. Viu? Aí dela me agradarei. Como que eu vou falar que Jeová mora fora da igreja? Aleluia. Ei, meus irmãos, e minhas irmãs, e meus amigos. O próprio Jeová falando. Edificar a minha casa. Eu, glória. Edificar a minha casa. Ó, a minha. Só minha. Minha. Aleluia. E eu serei glorificado. O que é serei glorificado? É igual essa igreja aqui, ó. Louva, canta, sapateia, bate palma, pega a flauta, pega o chapéu, pega o bandeiro. Dança para ele, fala a palavra, estuda a palavra, anda em santificação, jejua, busca constantemente, cultua todos os dias. Isso que é ser glorificado para ele. O que eu já falei? É igual aqui, ó. Este local, esta sede aqui, esta sede, aleluia, não foi levantada por mãos humanas. Aqui não foi levantado por homens e nem por mulheres e por ninguém dessa terra, aleluia. Aqui foi levantado. É para esse Jeová que está falando com a Ageu aqui, ó. Esse Jeová que está falando com a Ageu. Que aqui foi levantado. Aleluia. Porque aqui está sendo glorificado. É Ele. Não é ninguém da terra. É só Ele que está sendo glorificado. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só a Trindade que está sendo glorificado é aqui e mais ninguém. Aleluia. Aleluia. Aqui não foi levantado por mãos de homem, por mãos de mulheres.
Ainda mais aqueles preguiçosos que não faz nada para a obra. Aleluia. Vamos lá. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, ele assoprei. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, que é Jeová, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso, retém os céus, o Senhor vai, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Viu aí? Sobre todo o trabalho das mãos, viu? Prestou bem nessa palavra? E sobre todo o trabalho com as mãos, ó. Mão. Todo trabalho com a mão. Aleluia. Igual eu aqui, ó. Trabalhar com as minhas mãos, ó. Todo dia aqui. Segunda no domingo. Todos os 7 horas da noite trabalhando com as minhas mãos aqui. Sem parar. 8 anos de sucesso. Trabalhando só com as minhas mãos. Eu e a Trindade só. 8 anos trabalhando com as minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu falo. Aqui não pertence a mulher da terra, não. E aqui não pertence a homem da terra também, não. Aqui pertence só ao Pai, que é Jeová. E só Jesus Cristo. E só ao Espírito Santo. E só para o pastor Simão Santos também, porque ele me colocou como profeta nesta sede. E mais ninguém. Aleluia. Vamos lá. E fiz vir a seca. Por quê? Eu trabalho com minha mão, exatamente. A minha mão não fica vazia. O que eu já falei? Eu não perdo tempo. Eu não perdo. Tempo que eu já falei em milhares de vídeos. Pastor Simão Santos não perde tempo. Eu ganho o meu tempo. Entendeu essa palavra? Meu tempo. Não seu tempo. Meu tempo. Aleluia. Entendeu? Cada dia que eu tô aqui, ó, só vai ganhar. Quanto mais pega a flauta, quanto mais treina na música, mais bênção vai descer, ó. Mais vitória desce. Mais vai ganhar, mais com as mãos. Quanto mais, quando eu tô tocando ali com as minhas mãos na flauta, só tá trabalhando com as minhas mãos ali, ó. E Jeová abençoa mais forte ainda. Só para mim. Porque eu estou conectado. Porque o pastor Simão Santo está conectado. Aleluia. E sobre todo o trabalho das mãos, viu? Sobre todo o trabalho das mãos. Sobre todo o trabalho das mãos. Por que vocês não recebem bênção? Porque não trabalham com as mãos. Aleluia. Sabe por que vocês do outro lado não recebem bênção? Porque não trabalham com as mãos. Eu levantei isso aqui, ó. É sem furadeira. Não precisei nem de coisa elétrica para levantar isso aqui. Aleluia. Só precisei das minhas mãos. Só da minha mão. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor Jeová. E não é questão de manual, não. Não é questão de manual, não. É questão que tem que trabalhar é com as mãos. Não é questão de manual, não. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Então veio Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo,
a voz do Senhor, seu Jeová, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Jeová, o tinha enviado. E temeu por diante do seu Jeová. Então Ageu, embaixador do Senhor Jeová, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor Jeová, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor Jeová lá. Eu sou convosco, mas é quando? Quando Jeová vai ser convosco? Aí mais uma pergunta, mas Jeová vai ser convosco quando? Sabe quando? Quando tomar vergonha na cara e aprender a trabalhar com as mãos. Aleluia. Quando aprender a obedecer Ele e trabalhar com as mãos, aí sim, Ele vai estar convosco. Mas fora disso, não! Aleluia. Aleluia. E o Senhor Jeová levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor Jeová. E trabalharam na casa do Senhor Jeová. E trabalharam na casa do Senhor Jeová, viu? Trabalhou na casa do Senhor Jeová. É igual aqui, ó. É igual para Semana Santa. Trabalhando de segunda, domingo, 12 e 7 horas da noite. É de manhã, é de tarde, é de noite, é madrugada, após dia, após dia, após mês, após ano, e pelo século do século, até a volta de Jesus, como diz, pelo século do século, até a volta de Jesus. Não interessa a hora nem quando. Aleluia. Mas continuar. Aleluia. Entendeu? Olha, e vieram trabalhar na casa do Senhor Jeová dos exércitos. Seu Jeová. Tá vendo? Trabalhar na casa do Senhor Jeová, seu Jeová. Por isso que eu amo trabalhar aqui, ó. Por isso que o pastor Semana Santa ama trabalhar aqui. Trabalha sem cansar. Aleluia. Como dizer, não olha se está nevando, se está chovendo, se está frio, se está calor. Para mim não interessa nem o tempo. O tempo para mim, tudo é a mesma coisa. Não interessa o tempo, não interessa nada. Para mim. Para mim, todos os tempos é a mesma, como diz, mesma área. É a mesma área. Não tem área diferente e nem área manual. Para mim, tudo é igual. Aleluia. Hoje e amanhã tudo é igual. Não interessa quando e nem nada. Aleluia. Então, eles trabalharam na casa do Senhor Jeová. Ó! Ageu! A Jeová chegou na janela lá em cima. A janela abriu lá em cima. Ageu! Aquela voz saiu lá da galáxia. Ageu! Quem está me chamando? Ô, povo! Quem está me chamando aqui dentro? Aleluia. Ô, rapaz de balde! Ô, rapaz que se balde aí, você está me chamando, rapaz? Ô, mulher que se cimento aí, mulher que cimento. Você me chamou, mulher de cimento? Aleluia. Aleluias. Ô, rapaz que está mexendo nesse teto aí. Ô, moleque que está mexendo nesse teto aí. Ô, criança que está mexendo nesse teto, moleque. Aleluia. Você me chamou, moleque. Aleluia. Ô, ancião. Ô, ancião que está aí, ó, rapando essa madeira aí. Aleluia. Você me chamou? Ô, ancião. Ô, velha. Ô, velha que está lavando esse altar, velha. Aleluia. Você me chamou, velha? Aleluia. Aleluia. Ô, glória. Ô, cão. Ô, cachorrinho. Você me chamou, cachorrinho? Aleluia. Eu pensei que você me chamou, cachorrinho. Aleluia. Aleluias. Quem está me chamando?
Passarinho, beleza? Você tá me chamando, passarinho? Aleluia. Ô, arara! Eu pensei que você estava me chamando, arara. Aleluia. Eu pensei que estava me chamando. Aleluia. Quem é que está me chamando? Aqui dentro. Aleluia. Entendeu? De novo. Haja! Aleluia. Olha para aqui em cima agora. Aleluia. Aleluia. Ó! Lembrei. Eu falei, ô Jeová, eu falei, aleluia. Tudo pronto aí, ó, tudo pronto. Jeová, eu falei, não falei, Jeová? Olha aí, ó. Tudo pronto. Tudo pronto. A vela pronto. O tapete pronto. A janela pronto. A telha pronto. O altar pronto. A caixa do dízimo e a oferta pronto. Aleluia. A madeira pronto. Eu falei que eu ia fazer a minha parte. Eu falei já que eu ia fazer a minha parte. Igual você falou assim, ó. Se vira. Eu me se virei. Aí, ó. Tudo pronto. Aleluia. Tudo pronto. Aleluia. Aleluias. Tudo pronto. Olha lá, ó. O ancião trabalhando. O velho trabalhando. A velha trabalhando. A arara trabalhando. O cachorrinho trabalhando, levando o balde com água aqui dentro. Aqui dentro. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando aqui dentro. Aleluia. Passarinho cantando. Aqui dentro trabalhando também. Passarinho trabalhando. Aqui dentro também cantando. Aleluia. Todo mundo trabalhando. Aleluia. Na tua casa. A frota trabalhando lá. A frota está trabalhando, Jeová. Aleluia. Olha lá, ó. A frota trabalhando. Aleluia. Tudo está trabalhando. Aleluia. Tudo. Aleluia. Até o ar aqui dentro, lá. Olha como é que o ar aqui, ó. Olha que ar gostoso que está trabalhando aqui dentro, ó. Olha, Jeová, que ar gostoso que está trabalhando aqui dentro. Tudo está trabalhando. Aleluia. Então, eu falei que eu ia cumprir também com a minha obrigação. Com as minhas mãos, ó. Eu falei que eu também ia cumprir com as minhas mãos. Aleluia. Então, aleluia. A Jeová agradou. A Jeová desceu mais um pouco da janela. Aleluia. Olha, Ageu. Eu gostei. Eu que me chamo Jeová. Gostei. Olha que madeira bonita. Olha que cadeira bonita. Olha que cadeira de madeira bonita. Olha o chão bonito. Eu me agradei. Aleluia. Olha que vela bonita. Canto sobre o canto. Altura de acordo com o plumo. De acordo com a régua. De acordo com a régua. Eu gostei. Eu gostei dessa área. Aleluia. Não só dessa área. A minha área. Aleluia. Tudo aqui, ó. Tudo. Ó, aquela velha trabalhou bem. Eu vou abençoar aquela velha mais. Aquele ancião está de parabéns. Agradei dele. Esse cão que pegou o balde com água e trouxe dentro da minha casa para ajudar na construção. Eu agradeço esse cão. Aleluia. Aquele menino pendurado lá no teto.
o telhado, eu agradei daquele menino. Eu me agradei daquele moleque. Aleluia. Moleque esperto. Moleque que sabe trabalhar. Aleluia. Eu me agradei dessa arara que buscou, aleluia, a tinta. Foi lá com o bico e buscou a tinta. Aleluia. Eu me agradei, aleluia. Esse passarinho com esse som bonito. Eu agradei desse passarinho com som bonito. Aqui dentro, esse passarinho com esse som, eu me agradei, aleluia. Aleluia. Então, todo esse altar, ô Ageu, esse altar, eu me agradei desse altar. Está muito bom. É de madeira que eu queria mesmo, é de madeira que eu queria mesmo. Eu queria de madeira. Está bonito. Está bonito? Eu me agradei de tudo que vocês fizeram. Agora eu vou habitar aqui. Agora eu vou habitar. Ó, a janela também, ó. Olha que janela bonita. Aleluia. Essa janela de madeira, ó, me agradei. Essa janela de madeira eu me agradei, aleluia. Ó, agradei sim. Aleluia. Essa porta de madeira, eu também me agradei. Eu me agradei. Esse número que vocês colocou na porta, eu também me agradei desse número. Ah, vocês achou que eu não estava enxergando nada não? Aleluia. Vocês achou que eu não estava enxergando nada? Aleluia. Eu estava enxergando tudo. Aleluia. Eu estava enxergando tudo. Tudo. Aleluia. Então, aleluias. Agora eu vou habitar. Se não construísse, eu não ia habitar, não. Se não construísse, eu não iria morar, eu não iria habitar com vocês. Não! Aleluia. Eu já dei, entenda. Lembra lá no deserto? Chega de deserto. Lembra do Egito? Chega do Egito. Aleluia. Então, hoje eu quero é casa. Hoje eu quero é casa. Hoje eu quero é casa. Chega de areia do deserto. Vocês lembram da areia do deserto? Chega, aleluia. Chega de areia do deserto. Quero é casa agora. Casa, aleluia. Aleluia. Chega de montanha, aleluia. Quero saber de montanha não. Chega de montanha. Eu quero saber é minha casa. Ageu, eu quero saber da minha casa. Ageu, eu estou falando para você gravar para sempre. Eu moro dentro, não fora. Eu moro dentro. E sempre eu vou morar dentro. E sempre eu vou morar dentro. Lá fora, não! Por quê? Ó, acabou. Acabou esse negócio de fora. Ageu, por isso que eu estou falando. Acabou esse negócio de fora, aleluia. Ó, acabou. Acabou, aleluia. Entendeu? Aleluia. Aí Jeová retornou para o novo planeta lá em cima. Aleluias. E Ageu agradeceu. Oh, glória a Jeová. Oh,
esse Pai meu que falou comigo e conosco aqui agora. Aleluia. Glória a esse Jeová meu Pai. Aleluia. Glória a esse Pai meu, Criador dessa face, desse planeta. Aleluia. Glória a esse meu Pai que é Jeová que eu estou falando, povo. Grava bem, Jeová, povo. Aleluia. Vocês ouviram ele falar que não viu? Aleluia. Pensou que eu estava falando sozinho? Não. Ouviu aquela voz bonita aqui dentro? Aquela voz ali era o Pai. Era o Pai. Era o Pai. Aleluia. Vocês pensaram que eu estava falando sozinho aqui? Vocês viram a voz saindo lá da galáxia, né? E desceu aqui. Aleluia. Para vocês aprenderem que ele anda assim na terra. Ele não anda só lá em cima. Ele anda na terra, mas não fora da terra. É dentro da casa da terra. Aleluia. Agora vocês aprenderam. E grava bem também. Antes de eu voltar para o novo planeta também, eu que sou ageu, eu também vou ter que voltar para o novo planeta. Antes de eu voltar para o novo planeta, eu quero que vocês gravem bem. Se abandonar a casa dele, vocês vão morrer. Aleluia. Vocês viram ele falar aqui, né? Aleluia. Que ele não mora fora. O dia que eu voltar para o novo planeta, aleluia, eu também vou estar lá. Eu também vou estar lá no novo planeta. E eu vou ver de lá também. E eu vou ver de lá. Se sair daqui, aleluia, se abandonar a casa dele, vai morrer, aleluia. E eu vou rir de vocês, lá de cima, eu vou rir de vocês. E vou rir sem parar, aleluia. Porque vocês são idiota, aleluia. Porque vocês são idiota, aleluia. Por isso que eu vou rir de vocês, lá em cima, porque vocês são idiota, aleluia. Aleluia. Então, grava bem, aleluia. Então, eu vou voltar também, aleluia. Não sabe por quê? Ele subiu. Aleluia. Eu também vou ter que subir, aleluia. Eu também vou ter que subir, aleluia. Né? Porque eu que sou ageu, estou conectado. Porque eu que sou ageu, estou conectado, aleluia. Aleluias. Entendeu, meus irmãos, minha irmã? Então não é só porque o profeta morre que as coisas acabam. Não tem esse dia acabar, não. Permanece do mesmo jeito. A mesma lei aqui permanece do mesmo jeito. Nada mudou. Igual Jeová fala. Eu sou mesmo. Hoje. Agora. Daqui a pouco. Amanhã. Depois da manhã. Outro mês. Depois do outro mês. Ano depois do outro ano. Eu sou mesmo Jeová. Eu não mudo e ninguém vai mudar. Eu. Aleluia. É o mesmo. Mesmo hoje, amanhã e para o século dos séculos. Parece que a palavra mudou, meu irmão? Parece que a palavra mudou. Nada mudou. Nada. Não é só porque o profeta Ageu foi para a glória. Aleluia. Que as coisas parou. Tem essa de parar. Nada. É igual aqui, ó. Aqui não para por causa de ciclano, por causa de fulano, por causa de ninguém. Aqui para. Aleluia. Por causa de ninguém. A obra continua do mesmo jeito e melhor ainda que já está avançado. Mais avançado. Aleluia. Essa igreja aqui não é ninguém. Só olha só dizimista ofertante e só olha só quem obedece essa lei aqui, ó.
O resto, essa igreja está nem aí. Igual já vou lá em cima. O resto, ele está nem aí. E eu também estou nem aí. Aleluia. Aleluia. A obra é desse jeito. A obra não para. Oh, fulano morreu, foi embora. Azar dele. Azar dele. Evangelho. Evangelho não para pra ninguém, não. Aleluia. Entendeu? É por isso que a chefe falou pro povo: eu vou subir para o novo planeta. Mas lá de cima eu vou ver se vocês estão continuando com a casa dele ou não. Se não continuar, eu vou profetizar lá de cima. Vai morrer todo mundo que mora fora. Vai morrer também. Aleluia. Tá achando que o mundo para por causa de alguma coisa? Tá achando que o mundo espiritual para por causa de alguma coisa? Aleluia. O que eu acabei de falar? A gente não pode ficar pensando só no físico. O que eu acabei de falar lá na atrás do vídeo? A gente tem que pensar ó, espiritual. Aleluia. Não pode pensar só físico. Aleluia. Entendeu? Aleluia. O erro de vocês é esse. O erro de vocês é pensar só no físico. E é por isso que vocês estão atrasados. Seus atrasados. Aleluia. Vamos agradecer só para Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecer por este culto. Nessa noite, abençoa somente meus inscritos. Só ligar nesses dois canais, Simão da Silva de Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo, Fé e também dizimista e ofertante. Amém e amém. Madrugada, vou retornar de volta e amanhã, de novo aqui, aleluia. Até o filho dele vier. Aleluia. Até quando o filho dele vier. Aprendeu, né? Aleluia. Quem mora fora, Jeová não está com eles. Não! Aleluia. Aqui que nós aprendeu, tá vendo? Chegou aqui, ó.